Boa noite. Vamos continuar com as aulas de endocrinologia, tá certo? Agora, outro tumor, talvez não seja um dos mais frequentes, mas é um dos que propicia ou que proporciona uma informação bem importante com respeito aos hormônios produzidos pela adenohipófise, são os tumores produtores de GH, tá? O GH é o nome que se dá ao famoso hormônio de crescimento, né? Ele vem do inglês Growth Hormone, né? Depois o GH, hormônio de crescimento. Tá. Quais seriam as funções importantes deste GH? Tá? O hormônio, ele tem uma principal função, a função fisiológica mais clássica, seria promover o crescimento de todos os órgãos, tá? Exceto do cérebro e dos olhos, tá? Eles não são dependentes do GH. Então, por quê? O que ele vai fazer? Ele vai promover que as células retenham o nitrogênio como principal fonte para sintetizar proteínas, tá? Ao mesmo tempo que retém nitrogênio, ele faz uma retenção de sódio, de cálcio, potássio, fosfato e cloro, tá? E ao mesmo tempo que retém o nitrogênio, ele vai promover o transporte de todos os aminoácidos para dentro da célula, tá? Assim também propicia a captação de sulfatos na cartilagem. Em outras palavras, está propiciando levar todos os nutrientes possíveis para formar proteínas, né? Para promover e reter todos esses nitrogênios, sódio, cálcio, potássio, aminoácidos, sulfatos, para levar dentro da célula e assim promover a síntese proteica, tá? Com respeito ao metabolismo dos carboidratos e dos lipídios, ele é netamente anabólico, tá? Em outras palavras, ele vai propiciar a formação proteica. Então, com respeito aos carboidratos, o que acontece? O GH, ele faz o que nós podemos dizer, ele é gera uma espécie de bypass bioquímico. O que significa bypass bioquímico? Se vocês lembram, por aulas de bioquímica básica, normalmente quando nós alimentamos, ingerimos certos nutrientes, e esses nutrientes entram no nosso organismo, o que acontece? Normalmente as células vão utilizar eles, né? Então, os nutrientes, ou a maior parte dos nutrientes, eles têm uma função de ser que? Matéria-prima para formar energia, né? Então, se nós fôssemos simplesmente consumimos e usamos, tudo isso é para produzir energia, tá certo? Então, vocês lembram que a primeira fonte de combustível dos nutrientes são os carboidratos. Segundo, são os lipídios. E terceiro, são as proteínas. Se nós começarmos a consumir tudo isso de uma forma sequenciada, primeiro o carboidrato, depois lipídios, no final as proteínas, nós fazemos um efeito o quê? Um efeito catabólico. Estamos catabolizando, destruindo para utilizar a energia desses nutrientes. Tá certo? O que o GH vai fazer é o seguinte: ele vai fazer que você não faça isso e que mais bem tenha uma fonte anabólica. Isso quer dizer que ele vai fazer de tudo o possível para que tu não utilizes esses nutrientes, tá bom? Primeiro, com respeito às proteínas, já sabemos o que vai fazer. Vai introduzir nitrogênios, cálcio, sódio, potássio para dentro da célula, tá certo? E com respeito aos carboidratos, ele vai impedir que a célula inicie esse fenômeno de catabolismo. E como vai fazer isso? Em primeiro lugar, ele vai atrapalhar o primeiro mecanismo, que seria impedir a função da insulina, tá? Ele vai fazer um efeito totalmente contrário à insulina. Então, o primeiro mecanismo de consumo de nutrientes vai ser atrapalhado. Então, a glicose, que deveria entrar na célula, não entra e vai ficar no sangue, tá certo? E aí, o GH impede que essa insulina
impede, perdão, que a insulina se associe ao seu receptor, atrapalhando a interação para que não seja introduzido o carboidrato e ele possa ser circulando e o mecanismo de catabolismo não se inicie. Só que ele automaticamente sabe que o organismo precisa de energia. Então ele vai ativar, vai fazer esse bypass bioquímico, vai fazer de que as pessoas consumam os lipídios. Porque assim o lipídio demora mais em ser consumido, a fonte assim o consumo dos lipídios gera maior energia, mais prolongada. Assim, ele permite que dois nutrientes, como são os carboidratos e as proteínas, não sejam consumidas, aumentando o período de catabolismo das gorduras. Tá bom? E assim ele vai manter duas estruturas básicas, como carboidratos e proteínas. Esse bypass que não deveria acontecer, porque primeiro deveria ser consumido os carboidratos, depois os lipídios e final as proteínas, é impedido pelo GH. Todo com a finalidade de quê? De gerar anabolismo, tá bom? Então, GH mantém o carboidrato, mantém as proteínas e aumenta o consumo dos lipídios. É por isso que esse produto é um produto muitas vezes utilizado ou mal utilizado por alguns atletas em fase adulta para poder gerar anabolismo, crescimento de massa muscular, né? Pela finalidade de aumentar os nutrientes, permitir o consumo maior de gorduras e lipídios, tá? Mas não podemos esquecer que ele atrapalha o consumo dos carboidratos, tá certo? Normalmente, a gente tem uma secreção constante de GH dentro das 24 horas. Vemos neste quadro que podemos observar que a secreção de GH varia entre 1 a 10, né? Normalmente, como se fosse uma secreção constante, uma secreção que nós chamamos de secreção nadir, tá bom? Mas vai existir algumas variações na concentração plasmática no longo do dia. Vai existir alguns momentos, algumas situações na qual a secreção de GH vai ser estimulado, tá? Através de quê? Algumas situações podem estimular ou podem inibir a secreção do GH. Por exemplo, se eu tenho um exercício intenso, eu preciso que o GH seja aumentado. No sono profundo é outra das características, tá certo? Então, nós vamos poder ver aqui nesse quadro alguns fatores que estimulam ou inibem a secreção do GH. Alguns que vão estimular a secreção, por exemplo, é a hipoglicemia, tá? A diminuição dos ácidos graxos livres, privação ou jejum, deficiência proteica, trauma, estresse, o exercício físico intenso, a testosterona, o estrogênio, o sono profundo, tá? Então, eles vão estimular a secreção. Então, hipoglicemia, meu paciente está com baixo nível de glicose, automaticamente o GH aparece com a finalidade de estimular, né, a diminuição dos ácidos graxos. Quais seriam as situações que inibem a secreção de GH? O contrário, né? A glicose sérica aumentada, situações de hiperglicemia, eles vão diminuir o GH, aumentos do consumo de ácidos graxos, o envelhecimento, a obesidade, tá? Serão situações que vai diminuir a administração exógena do GH ou derivado da somatomedina, tá? Em outras palavras, nós podemos considerar que existem situações reguladoras do GH, tanto para estimular como para inibir. Quais seriam as situações que estimulam? O sono profundo, o jejum, o fato de não ter comido vai aumentar a secreção de GH, o estresse, a hipoglicemia, esteroides sexuais como testosterona aumentam o nível de GH. Quem vai inibir? A obesidade, os beta-adrenérgicos, tá? Os glicocorticoides, o hipotireoidismo e a hiperglicemia, tá? Eles vão inibir, certo? É importante que vocês
aprendam esta questão da hipoglicemia e a hiperglicemia. Vai ser importante depois, porque nós vamos falar sobre as técnicas de estímulo e inibição do GH para fazer testes. Tá? Eu quero que vocês... A hipoglicemia estimula a secreção do GH, enquanto a hiperglicemia vai inibir. Tá? Antes de poder continuar com as aulas, nós temos que entender um pouco o ciclo do GH. Tá? Normalmente, no hipotálamo, nós temos o GH-RH. Tá? O GH-RH ele vai ser produzido por umas células hipotalâmicas, aquelas células do núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Eles vão produzir o GH-RH, que é o hormônio liberador de GH. Ele vai nas células somatotrópicas, que se encontram na adenohipófise. E aqui eles vão secretar o GH, tá certo? O GH produzido não é biogenicamente falando ativo, não é biologicamente ativo, tá bom? Para ele poder ser ativo, ele precisa ser convertido. Em outras palavras, o GH é um pró-hormônio sem função. Para poder ele ter uma função X, ele precisa ser transformado. Para isso, o hormônio chega no GH, chega no fígado, desculpem, e no fígado vai existir uma biotransformação dele, onde o GH é convertido em IGF-1, tá bom? Ou também conhecido como somatomedina, tá bom? A somatomedina, que é o IGF-1, é esse o hormônio funcionante. É esse que vai no músculo, é esse que vai no fêmur, tá? E ele que vai regular, inclusive, a mesma secreção de GH e a mesma secreção de somatostatina, tá? A IGF-1 gera um efeito positivo ou negativo, dependendo da concentração. Mas é aqui no osso e do músculo onde ele vai fazer sua função. Então, nós temos no hipotálamo, hipófise anterior, produção de hormônio de crescimento, vai no fígado se converte em IGF-1, vai no osso, nos ossos e nas articulações, aumenta o crescimento linear, vai nos órgãos corporais, aumento do tamanho e da função, e vai no músculo e gera um aumento da massa muscular magra. Tá? Quais seriam os efeitos anti-insulínicos? Ele vai no tecido adiposo. O que vai fazer no tecido adiposo? Ele aumenta a lipólise e aumenta a utilização de ácidos graxos livres, gerando uma diminuição do tecido adiposo. Ele vai diminuir a utilização da glicose, aumentando a hiperglicemia. Então, nós vamos ter um crescimento muscular, um crescimento ósseo, um crescimento muscular, e ao mesmo tempo vamos ter o quê? Situação de hiperglicemia pela inutilização do GH, da insulina, e vamos ter uma diminuição do tecido adiposo. É por isso que o GH normalmente ele emagrece, porque vai consumir a gordura parietal, né? Vai diminuir, vai aumentar a lipólise. E que podemos ver? Quais seriam as doenças relacionadas com o hormônio de crescimento? Nós podemos falar, como sempre falamos, né, de duas situações, de que se o excesso de GH e deficiência de GH. Todos os excessos estão relacionados a um crescimento exagerado de músculos, ossos e órgãos, tá? Então, se o excesso de GH acontecesse antes da puberdade, então normalmente vai existir um crescimento ponderal muito excessivo, tá? Está relacionado com gigantismo, tá bom? Mas não é um gigantismo positivo, um gigantismo onde além da estrutura desgovernada de ossos, músculos e órgãos, tá? Existem condições de hiperglicemia, tá? Diabetes e tudo isso. Mas se esse excesso de GH acontecesse depois da puberdade, depois do crescimento já ter sido estabelecido, nós vamos ter um crescimento de órgãos e músculos e o osso de uma forma desgovernada e totalmente patológica, né? É uma situação que nós conhecemos com o nome de acromegalia, tá? E as deficiências de GH
normalmente se acometem-se antes da puberdade ou antes da fase de crescimento, vai ser o responsável de nanismo, tá bom? Então, esse aqui é um pequeno resumo daquilo que acontece, né? Que o GH faz no metabolismo de fósforo e cálcio, aumenta a absorção intestinal de cálcio, aumenta a reabsorção de tubular de fósforo, assim como do cálcio, tá bom? Nas alterações do metabolismo glicídico, antagoniza a ação da insulina, tá? Gerando uma resistência insulínica. No metabolismo do lipídio, ele aumenta o consumo de ácidos graxos livres. No nível proteico, ele gera um anabolismo, um incremento positivo do balanço nitrogenado, tá bom? E na questão hidroeletrolítica, ele vai gerar uma reabsorção tubular de sódio, aumentando a bulimia e aumentando o sódio intracelular, tá? Aqui nós podemos ver um quadro típico de 4 pessoas da mesma geração, da mesma idade, um deles acometido pelo gigantismo, tá? Essa foto representa um caso de um gigante peruano chamado Margarito, que atualmente está falecido, né? Um cara que cresceu mais de 2,30 m, tá? Gigantismo extremo, tá? Este é outro caso, é um caso de uma paciente que teve um quadro de produção de um tumor produtor de GH depois da fase de crescimento. Esse é um quadro típico de alterações ósseas, né? Crescimentos ósseos desgovernados. Isso corresponde a uma acromegalia, tá? Nós podemos ver aqui também outro paciente acromegálico. Os ossos crescem, voltam a crescer, mas não da forma adequada, de uma forma totalmente alterada, tem um crescimento mais lateral que longitudinal, né? Então, vamos falar um pouco da acromegalia. A acromegalia é aquela doença secundária a uma produção de hormônio GH por um tumor produtor de GH que acomete depois da fase de crescimento, acomete da fase adulta. É uma doença totalmente insidiosa, de um difícil diagnóstico. A prevalência é um caso raríssimo, de 50 a 70 casos por milhão de pessoas, tá bom? A incidência é 3 casos novos por milhão a cada ano, tá bom? A idade que acomete costuma ser entre 40 a 50 anos como média, tá? A mortalidade é 2 a 4 vezes comparando com a população geral, a mortalidade é altíssima. E quais são os fatores associados ao aumento da mortalidade? Por que esses pacientes com acromegalia morrem? Porque tem um aumento bem dos níveis de GH e suas complicações. É uma doença difícil de ser diagnosticada na fase inicial. Na fase são diagnosticados numa fase de idade avançada o diagnóstico. E normalmente está sempre associado a outras doenças, que são complicações deste GH excessivo, né? Como são diabetes, hipertensão arterial. Já falamos diabetes porque ele faz um efeito anti-insulina, né? Ele gera um fenômeno de resistência insulínica. Ele também vai reter sódio e água no nível tubular e por isso vai gerar uma hipertensão. E essa hipertensão no futuro vai desencadear uma cardiopatia. Ao mesmo tempo, o coração cresce demais, faz um crescimento hipertrófico do coração pelo efeito GH também. E pode gerar uma cardiopatia associada a tudo isso. Então, temos cardiopatia por aumento do volume, cardiopatia pela hipernatremia, cardiopatia por crescimento intrínseco do coração, tá? Então, existem muitas condições patológicas associadas à acromegalia. Não é só o ossinho que cresce, não, tá? Nós podemos ver aqui fotos de diversos pacientes. Aqui são 2 gêmeos, na parte superior direita. São 2 gêmeos idênticos que um acometido com acromegalia. Lógico, observa-se aqui do lado esquerdo bem diferente, né? A estrutura comparando com o outro. É característico encontrar crescimento de mãos e pés e nariz, que são as estruturas mais acometidas. Frontonasal, na real, né? Frontonasal, palmas, mãos e pés, né? Aqui nós podemos ver figura de ressonância e tomografia, onde podemos ver um tumor gigante produtor de GH. Dentro do quadro clínico,
Quais são os sinais e sintomas que mais se evidenciam nesses pacientes? Alargamento de mãos e pés, como eu falei, alargamento, crescimento das partes moles, temos uma hiperidrose, uma sudoração excessiva, ou mais que uma sudoração, um aumento da sudoração própria da pele, né? Fadiga, aumento de peso, parestesias, artralgias, fotofobias e alguns papilomas cutâneos, tá? As manifestações menos frequentes, mas que podemos encontrar em alguns casos, são hirsutismo, bócio, acantose nigricans, como já falamos, hipertensão, cardiomegalia e até litiasis renal. Quais são as alterações dentro do quadro clínico? Quais são as alterações endócrinas mais associadas à acromegalia? Já vimos que o hiperinsulinismo, com a resistência insulínica, essa resistência insulínica pode levar a alterações tipo SOP, síndrome do ovário policístico, e que pode levar até oligomenorreia e amenorreia, diminuição da libido e até impotência, alguns quadros de hipotireoidismo e galactorreia, tá bom? Agora, qual é a etiologia, qual é a causa dessa acromegalia? 98% dos casos são secundários a um adenoma hipoficiário produtor de GH, a secreção ectópica própria do GH de outro lugar intrínseco, idiopático, algum tumor hipotalâmico produtor de hormônio liberador de GH, muito raro, raríssimo, tá? Ou algum adenoma associado a alguma neoplasia endócrina múltipla. Isso tudo é teórico, mas até demonstrar o contrário, é um adenoma hipoficiário produtor de GH, tá bom? Vamos ver um caso de uma paciente de 32 anos, com dores no joelho, há um ano aproximadamente, diabetes tipo 2 e hipertenso. Consome, ou está tomando metformina 2 vezes ao dia, consome hidroclorotiazida e uma vez ao dia. No exame físico, normal, com crepitações em ambas articulações. Traz um GH de 15. Na ressonância magnética, observa-se uma lesão celular de 4 por 3 centímetros. Tá? Olhem aí a imagem celular, né? Aqui podemos ver uma tumoração bem grande, 4 por 3 centímetros, 40 por 30 milímetros, visto na forma frontal e aqui na forma lateral, lateralizado o tumor, marcado, tá? Aí nós temos que entender que nesse paciente, normalmente, existe uma secreção pulsátil do GH, como eu falei anteriormente. Existe uma produção nadir, que em alguns momentos, no dia, é uma secreção leve, nadir, e à noite, no sono profundo, a secreção aumenta, tá certo? Mas essa secreção pulsátil se perde na acromegalia. Olhem aqui. No paciente com acromegalia, a secreção de GH é o tempo todo. Não existe essa secreção pulsátil. Se perde a secreção pulsátil e se torna uma produção altíssima durante o tempo todo. Então, vocês têm que colocar na cabeça de que um paciente acromegálico, pelo fato que ele demora tanto em evoluir, eles normalmente não sentem a doença, tá? E muitas vezes eles procuram um clínico, tá? Porque nem procuram um endocrinologista, não, eles procuram um clínico por algumas outras condições. Eles pedem ajuda porque normalmente sentem muitas dores articulares, tá? Muitas cefaleias, porque muitas vezes os tumores são tumores grandes, são macroprolactinomas que geram compressão intracraniana. Eles estão diabéticos, hipertensos, ou começam a apresentar alterações no campo visual, tá? Quando nós vemos esses pacientes, nós podemos ver que eles, além de algumas mudanças ósseas, eles podem apresentar uma pele muito sudoreica, um edema marcado dos tecidos moles, tá? Língua engrossando-se, pescoço maior, as bochechas totalmente incrementadas, a área da região supraclavicular incrementada, mas a gente não vê que é músculo, senão que é
como um recheado a mais, né? Nós podemos inclusive ver que os dentes, um espaçamento dos dentes, tá? Eles normalmente são obesos, já apresentam um grau de apneia do sono, pode ser um síndrome de Piwik, ou pode ser apneia do sono. Normalmente são cardiopatas, hipertensos, tá? Diabéticos. Alguns deles podem até apresentar neoplasias, alguns pólipos intestinais, síndrome de túnel do carpo, alterações sexuais, artralgias e artrites. E, sobretudo, aumento no número do calçado. Eu queria que vocês colocassem isso muito na cabeça. Alteração, alargamento de mãos e alargamento de pés. A pessoa calça 40 a vida toda e nos últimos 5 anos começou a aumentar o tamanho do pé. Foi para 42, foi para 44. Quem cresce o pé tão facilmente depois dos 40 anos? Então tem que chamar a atenção, tá? Alargamento das mãos, o tamanho dos anéis não está entrando com muita frequência, tá bom? Essa é uma coisa que tem que chamar muita atenção. E esse espaçamento entre os dedos é uma coisa bem clássica encontrada nas acromegalias. Nós podemos ver essa foto aqui. Nós podemos ver essa foto aqui de um paciente que na juventude ele apresentava estruturas, uma face um pouco mais fina, né? O nariz dele é muito afinado, o mentão é mais delicado, mais fino. Bom, é jovem, mas ele teria que manter essa estrutura mais perfilada, mais linear, né? Mas nós podemos ver que nesta foto ele mudou muito o tamanho do nariz, tomou uma estrutura mais deformante, tá? Esse paciente desencadeou acromegalia. Então eu queria que vocês também olhem isso. Se vocês estão suspeitando acromegalia, seria bom que vocês peçam para os seus pacientes fotos, talvez desde as mais recentes até as mais antigas, para vocês poderem comparar, tá bom? Alterações da mão, tá? Na mão. Olhem aqui as mãos de um paciente acromegálico versus um paciente da mesma idade que não é acromegálico, tá bom? Olhem a mão siamesa, a mão começa a perder a estrutura do palmar, começa a perder aquela concavidade que nós temos no meio entre as mãos. Aqui, eu falei aquele crescimento frontonasal, né? Às vezes não só o nariz que cresce, mas também a região da testa. A testa começa a tomar uma estrutura meio assim, prominente. Esta figura que está por cima da parte negra, vocês veem essa estrutura, é muito clássico evidenciar isso nos pacientes acromegálicos, né? Olha aqui esse paciente da primeira foto, é um paciente que teve uma deformidade muito característica, frontonasal, crescimento de mãos. Nessa outra foto vamos poder ver, inclusive, até, olha a deformidade dos dedos, né? Uma mão meio mongoloide, né? Então, esses pacientes, pelo crescimento longitudinal lateral dos ossos, eles vão apresentar muitas as artropatias, tá? Uma das principais complicações mais frequentes nas acromegalias. 60 a 70% dos pacientes apresentam algum tipo de alteração nas articulações periféricas, ombro, joelho, quadril, tá bom? E normalmente não é inflamatório, tá bom? Agora, acomete muito as extremidades, já falei superior e inferior. Beleza. Agora, tem uma clínica suspeita. Meu paciente eu estou suspeitando que ele tem acromegalia. Se ele tem clínica de acromegalia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação laboratorial de duas coisas: GH e GF1, tá bom? Aí, se meu paciente traz o resultado e o GH está menos de 0,4 e o IGF-1 está normal para a idade e para sexo, eu vou excluir a acromegalia. Agora, se meu GH estivesse maior a 0,4 e o GF1 alto, aí eu penso, pode ser acromegalia, mas isso não é confirmatório. Tá certo? GH maior a 0,4 e GF alto.
suspeito da acromegalia. Aí eu vou fazer um exame que chama-se Teste Oral de Tolerância à Glicose, o TTG1, tá bom? Por que um teste oral de tolerância à glicose? Como assim? Vocês lembram que eu falei para vocês? Quem inibia a secreção de insulina? Quem inibia a secreção de GH? A hipoglicemia ou a hiperglicemia? Quem inibia a hiperglicemia? Então, se eu tenho meu paciente com acromegalia, você supõe que está com GH alto, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar para ele glicose, tá? Glicose, que é o teste oral de tolerância à glicose. Eu vou dar glicose para ele tomar em excesso. Aí vai ficar hiperglicêmico e o GH tem que diminuir. Ou não? Esse é o teste oral de tolerância à glicose. Aí, se meu paciente, depois do teste oral de tolerância à glicose, apresenta o GH maior que 1 em todas as medidas que a gente faça, ou tivesse menos de 1 em qualquer dos momentos, se tivesse menos a 1 em qualquer tempo que eu meça, eu vou excluir a acromegalia. Mas se tivesse GH maior a 1 em todos os tempos que eu meça, é confirmatório de acromegalia. Tá certo? Por quê? Lembrei da estrutura básica. Eu vou ver o GH se mexer com a hiperglicemia. Esse que nós chamamos teste de supressão do GH. Tá certo? Então, quando tenho o diagnóstico de GH, quando tenho o diagnóstico da acromegalia, não me contento só com GH e GF1. Sai suspeito, teste oral de tolerância à glicose, glicemia oral. Se ele, em todas as medidas que eu faço, sai maior a 1, diagnóstico confirmado da acromegalia. Se tem menos de 1, exclui a acromegalia. Tá bom? Beleza. E agora, como tratam a acromegalia? A acromegalia é tratada com cirurgia. Infelizmente, é o tratamento padrão para pacientes com tumores de GH. Eles são pouco responsivos aos medicamentos, mas a cirurgia é o padrão ouro, tá? Muitas vezes precisamos fazer radioterapia para poder limpar muito bem. Alguns tumores são gigantes. E às vezes, para preparar o paciente para a cirurgia, eu preciso tomar um tratamento farmacológico para ir fazendo um tratamento inicial. Mas quase todos eles caem para a cirurgia. Tá certo? Tratamento cirúrgico, a taxa de cura é alta. Em microadenomas, entre 80% a 90%. Para macroadenomas, menos de 50%. Tá bom? O resultado observado 10 anos após o tratamento, quando fazemos radioterapia, não tem essa resposta tão imediata, pois que a radioterapia muitas vezes é complementar. A gente observa muito mais complicações na radioterapia que na cirurgia, né? O hipopituitarismo é cerca de 50% dos casos. O que significa hipopituitarismo? A pouca função de toda a adenohipófise, tá bom? Dentro do tratamento clínico, nós temos que usar um produto que é antagônico à somatomedina, que é a somatostatina. A somatostatina, no nosso corpo, ele faz um efeito de inibição no cérebro. Somatostatina, quem produz é o fígado e os músculos. É um produto natural. Então, eu tenho que utilizar um produto que faça uma função similar à somatostatina. Aí, por isso, vem os análogos da somatostatina. Tá bom? Aí nós temos dois tipos. Temos a octiotrida e temos a lanreotida. Tá bom? São os dois medicamentos mais utilizados. A octiotrida é o mais barato, mais fácil de encontrar, mas o que tem mais eficácia é a lanreotida, tá? E o que eu vou fazer, então? Eu já falei para vocês, né? O que eu faço diante de um paciente com suspeita de acromegalia? Meço GH e GF1, né? Aí, olha, um paciente com GH de 0,4 nanogramos, e aí o IGF-1 estiver valor normal. É um exemplo aqui que eu botei, né? Meu GH está maior a 0,4. Olha, o 0,4, mas o IGF-1 estiver acima do valor normal para essa idade. O que vocês fariam?
se estivesse num postinho de saúde. Encaminha para um endocrinologista, né? Caso contrário, o diagnóstico pode ser descartado. Com esses dois valores, não é tão fácil diagnosticar. Precisamos fazer testes de tolerância oral. Né? Normalmente são pacientes que têm que ser avaliados, têm que avaliar o quadro clínico e tudo isso. Tá bom? Vamos ver agora o outro lado da moeda. Quando a produção de GH é totalmente diminuída. Por exemplo, nanismo. Né? São crianças com estrutura curta, pode ser por uma deficiência na secreção do GH-RH, existe uma deficiência na secreção do GH, tá? Existem algumas anomalias congênitas no receptor do GH, olhem aqui a grande diferença, é o típico ver isso no nanismo de Laron, são pacientes com nanismo muito marcado, quase incompatível com a vida. Ou existe uma deficiência na secreção de somatomedina, tá bom? Então, a somatomedina que deveria ser produzida por outras causas não são produzidas, tá? O nanismo pode estar associado à deficiência com outros hormônios, com deficiência do hormônio da tireotropina, que é o hormônio tiroidiano, alterações na vasopressina, também alterações nas gonadotrofinas, existe uma alteração marcada com produção de testosterona, até inclusive com quadro de hipocortisolismo, tá? Que também está associado quadro de hipocortisolismo com retardo no crescimento, tá bom? Então, não vamos entrar muito nesses detalhes, porque é uma doença somente para vocês saberem que existe, tá bom? Então, uma das principais complicações que pode acontecer pós-cirúrgico ou pós-radioterapia, ou pelo mesmo tumor, a ser tão grande, e ele chega a destruir as estruturas hipoficiárias e hipotalâmicas vizinhas, é que deixem uma hipófise pouco funcionante. E quando eles chegam a ser pouco funcionantes, eles não vão produzir o hormônio, já não somente de um, sino de todos os hormônios que apresentam a hipófise, tá? Então, quando acometem mais de 3 hormônios, 3 até 4 hormônios, nós temos uma alteração de quase 50% a 75% do nível hormonal. Então, essa condição de hipofunção de mais de 4 hormônios, ou todos os hormônios, nós conhecemos isso como panhipopituitarismo, tá bom? Então, o hipopituitarismo, que seria a deficiência de mais de um hormônio hipoficiário, se a deficiência total se denomina panhipopituitarismo, eles normalmente são consequências de radioterapia, pós-cirurgias, infartos. Aqui existe uma síndrome, se chama síndrome de Sheehan. É uma condição, como um exemplo que eu coloco, porque é uma condição muito frequente, é um infarto pós-parto. Normalmente, algumas mulheres apresentam partos normais, né? Falando assim, partos eutóxicos, um pouco complicados, meio distóxicos na real, né? Onde a característica da distocia faz de que eles sangrem muito, as pacientes sangrem muito, e tenham uma hemorragia maciça, que leva a uma hipotensão descompensada. E essa hipotensão pode levar no nível cerebral, especificamente no hipotálamo epifisiário, a que essas artérias portas que se encontram ao redor se infartam, tá? E aí o que vai acontecer? Vai levar a um infarto hipofisiário também. E isso pode ser a causa de um hipopituitarismo, até de um panhipopituitarismo. Isso nós conhecemos como síndrome de Sheehan, tá bom? Algumas outras causas de hipopituitarismo, causas primárias da hipófise, né? Ou algum compromisso primário do hipotálamo, né? Ou também iatrogênicos, né? O uso prolongado de hormônios, como são uso excessivo de androgênios, pode ser pós-cirúrgico, pode ser pós-radiação, tá bom? Da hipófise. Algumas causas congênitas, por tumores, por processos inflamatórios, como linfocitoses hipoficiárias, vasculares, como aquele infarto pós-parto, que é a síndrome de Sheehan, ou pode ser por aneurisma da carótida, né? Ou um traumatismo pós-cirúrgico, né?
tá? Então, cada um deles vai gerar sua própria deficiência, né? E, se fosse no nível das gonadotrofinas, vai ser amenorreias, infertilidade, diminuição da libido, diminuição da barba. Se fosse déficit do GH, vai ser retardo no crescimento. Se fosse no adulto, vai ter fadigas, né? Se fosse deficiência da prolactina, não vai produzir leite. É específico de cada função. E se tudo isso se juntar, realmente o quadro clínico é um pouco mais complicado, tá? Então, boa noite. E com isso estamos finalizando as aulas de adenohipófise. A próxima aula será tireoide, tá bom? Se preparem então. Boa noite, sorte para vocês.